tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai tratar do tema Estado Moderno, Presidencialismo versus Parlamentarismo. A gente vai falar sobre as diferenças aqui e também semelhanças entre esses dois sistemas aí, né, o presidencialismo e o parlamentarismo. Primeira coisa, primeiro tópico da aula, as diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo. É isso que a gente vai falar logo de início. Depois, no segundo tópico, vamos tratar do seguinte tema: como funciona o presidencialismo. No terceiro tópico, vou te falar o que é presidencialismo de coalizão. Eu tenho certeza que tu já ouviu essa expressão aí no noticiário. Presidencialismo de coalizão. Vou te explicar o que é. E para fechar, vamos ver como funciona o parlamentarismo, ok? Lembre-se que tanto o presidencialismo quanto o parlamentarismo são sistemas de governo, ok? Vamos lá. Primeiro tópico, diferenças entre os dois. Parlamentarismo e presidencialismo são dois sistemas de governo, anota isso. Parlamentarismo e presidencialismo são dois sistemas de governo. Por que isso é importante? Para tu não confundir sistema de governo com forma de governo. Monarquia e república são formas de governo. Presidencialismo e parlamentarismo são sistemas de governo, tá? Então anota para você não se atrapalhar. Que existem esses sistemas na maioria dos governos democráticos na atualidade. A maior parte dos governos que são democracias no mundo são ou parlamentaristas ou presidencialistas. O objetivo dos dois é o mesmo: garantir a governabilidade e a segurança do Estado e também dos cidadãos. Então copia também o objetivo dos sistemas de governo, seja parlamentarismo, seja presidencialismo. Qual o objetivo? Garantir a governabilidade e também a segurança do Estado e dos cidadãos. A principal diferença entre os dois, já que a gente viu as semelhanças, né, é que um é escolhido a partir do voto popular, que é o presidencialismo, a gente vota diretamente no presidente da República, é o modelo brasileiro, por exemplo. E no outro, essa escolha do chefe do Poder Executivo não é feita de forma direta. Então o que difere é a maneira, é o como se faz a escolha do chefe do Poder Executivo. Se é uma escolha direta ou se ela é indireta. Como assim, professor? Calma que eu vou te explicar, você vai entender. Olha só, também existe a diferença das funções. Se as funções de chefe de Estado e de governo são cumulativas, são concentradas numa pessoa só, ou se elas são divididas. Então existe também essa distinção entre presidencialismo e parlamentarismo. Como eu te prometi, você vai entender agora a real diferença entre os dois. No presidencialismo, o chefe do Poder Executivo, lembre-se, o Brasil é uma república presidencialista, é fácil para a gente. É o presidente da República, ele é o chefe do Poder Executivo, que é eleito pelo povo, tem eleições de 4 em 4 anos no Brasil, né, para presidente, e essa eleição, ela garante para o eleito, para quem teve mais votos, um mandato de 4 anos, podendo se reeleger por mais um mandato. Então isso aí você já está cansado de saber, é a realidade política do nosso país. Todo mundo que acompanha minimamente a política brasileira sabe disso, que nós somos uma república presidencialista. E que nessa república, o presidente é o chefe do Poder Executivo, que pode ser eleito ou por meio do voto direto ou indireto. Olha só, hoje em dia, no nosso modelo de democracia, que é o Brasil, a eleição é direta. Ou seja, nós, cidadãos, eleitores, votamos e escolhemos a pessoa que vai ser o presidente. Só que teve épocas na República Brasileira que a votação foi indireta. Que quem escolheu o presidente, na verdade, era o legislativo, era o Congresso Nacional, e não os eleitores. O período do regime militar, por exemplo, foi uma época ali entre os anos 60 e 80, onde o presidente era eleito de forma indireta. Quem votava para presidente eram os representantes do legislativo, e não a população, e não os eleitores, como é hoje. No parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo é o primeiro-ministro, então muda o nome. Vamos lá. No presidencialismo, quem é o chefe do Executivo? Presidente da República. É fácil. Presidencialismo, presidente. No parlamentarismo, quem é o chefe do Poder Executivo?
a gente chama de primeiro-ministro e em alguns países também pode ser chamado de chanceler. Na Alemanha, por exemplo, chama-se assim. Mas geralmente o nome é primeiro-ministro, ok? Que é escolhido pelos membros do Poder Legislativo. O que é o Poder Legislativo no Brasil? O que é o Legislativo Federal? É o Congresso Nacional. O Poder Legislativo no Brasil é chamado de Poder Bicameral. O que é isso, professor? Significa dizer que tem duas câmaras. A Câmara dos Deputados e o Senado. Juntos eles formam o quê? O Congresso Nacional, o Poder Legislativo Federal. E no parlamentarismo, se escolhe o primeiro-ministro através do Poder Legislativo e não do voto dos eleitores. No entanto, quem elege o parlamento são os cidadãos. É tipo assim, o cidadão vota para eleger os deputados e senadores e os deputados votam para eleger o presidente. Ok? Então é diferente do modelo que a gente está acostumado no Brasil. Aqui no Brasil a gente vota tanto para os deputados quanto para o presidente. No parlamentarismo não. A escolha do primeiro-ministro, do chefe do Poder Executivo, que é o equivalente ao presidente para nós, né? O primeiro-ministro, é feita de forma indireta, ou seja, pelo parlamento. Por isso que o nome é o quê? Parlamentarismo. Quem escolhe o chefe do Poder Executivo é o parlamento. Por isso o nome parlamentarismo. No presidencialismo, o chefe de Estado e de governo são a mesma pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, o presidente da República, ele é, ao mesmo tempo, a maior autoridade do governo brasileiro na tomada das decisões políticas e também é a maior autoridade que representa o Brasil para fora do Brasil. Nos organismos internacionais, tipo a ONU, por exemplo, geralmente quem discursa pelo Brasil é o presidente da República. Por isso que ele, ao mesmo tempo, é chefe do governo e chefe do Estado. Chefe de governo e chefe de Estado é uma pessoa só, é o presidente da República. No parlamentarismo, cada cargo é ocupado por pessoas diferentes. Vou te dar um exemplo. Na Inglaterra, no Reino Unido, você tem um primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, que é o chefe de governo, e você tem a rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado. Então são duas pessoas diferentes que ocupam os postos de chefe de Estado e de governo. O primeiro-ministro é o chefe de governo, a rainha, chefe de Estado. Ok? E como funciona o presidencialismo? Nesse sistema de governo, que a gente chama de presidencialismo, que é o nosso sistema de governo, o chefe do executivo é o presidente da República, escolhido pela população por voto direto, como é na nossa democracia brasileira. Nós, cidadãos eleitores, votamos para escolher o presidente da República. O mandato de presidente geralmente dura 4 anos. Só que no Brasil você sabe que existe a possibilidade de reeleição. Não só no Brasil. Em outras democracias também tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem também. Na Argentina também tem, certo? Então as democracias elas permitem à maioria que haja uma reeleição. O que quer dizer isso? Que o presidente que foi eleito cumpra seu mandato de 4 anos e na próxima eleição ele possa ser reeleito. Aqui no Brasil, por enquanto, até o momento que está sendo gravada essa aula, nós tivemos, na nossa democracia atual, 1, 2, 3 presidentes que foram reeleitos. Fernando Henrique Cardoso, Lula e a Dilma Rousseff. Então eles ganharam 2 pleitos eleitorais, 2 eleições consecutivas e foram, portanto, reeleitos. Ok? O mandato dura 4 anos e está previsto em alguns países a reeleição. É o caso do Brasil. Só que tem um detalhe. Esse mandato de 4 anos, ele pode acabar mais cedo. Caso o presidente renuncie, na história do Brasil já teve caso de presidente que renunciou. Eu vou te lembrar, um presidente chamado Jânio Quadros, ele renunciou ao poder com 7 meses de governo, lá em 1963, ali começo dos anos 60. Que o presidente faleça, como também já aconteceu no Brasil, de o presidente em exercício falecer e assumir o seu vice, como foi o caso de Getúlio Vargas, lá nos anos 50, que cometeu suicídio, né, o suicídio de Vargas, e acabou assumindo outra pessoa o poder. Ou então que sofra impeachment pelo Congresso Nacional. Até o momento que a aula está sendo gravada,
2 presidentes da República já sofreram impeachment no Brasil, que foi Fernando Collor de Mello, no início dos anos 90, mais precisamente em 92, e a Dilma Rousseff, mais recentemente, no ano de 2016. Então a gente teve já todos os casos possíveis do mandato terminar antes do prazo. Nós tivemos presidentes que renunciaram, que faleceram no exercício da presidência e que também foram impeachmentados, ok? O presidente eleito pelo povo, pelos cidadãos, escolhe seus ministros para compor a chamada equipe de governo e também determina as prioridades orçamentárias. O que é isso, professor? É as áreas prioritárias que o governo vai investir com o orçamento público, que pode ser, por exemplo, a área da segurança pública, da educação, da saúde, ok? No presidencialismo, os 3 poderes, quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. No presidencialismo, os 3 poderes trabalham de forma independente. Porém, o presidente depende do legislativo para aprovar normas. Então, toda vez que tem uma nova lei, por exemplo, que é proposta pelo executivo, pelo presidente, essa lei precisa passar pelo Congresso. Ela precisa ser aprovada também pelo legislativo para que ela entre em vigor. Geralmente é isso que acontece no jogo da política, no jogo da democracia, no presidencialismo. O que é presidencialismo de coalizão? Lembra que no começo da aula eu falei para ti que com certeza tu já tinha ouvido falar sobre isso? Pois é, porque o Brasil tem uma história, uma tradição de ser um país onde existe o presidencialismo de coalizão, ok? O que é essa ideia de coalizão? Coalizão é quando você forma alianças, né? É quando você tem ali a junção de ideologias ou partidos diferentes em prol de uma mesma causa. Daí o nome coalizão. Esse termo foi criado em 1988 pelo cientista político brasileiro Sérgio Abranches. É um termo que surgiu na ciência política brasileira, inclusive, né? Para descrever como funcionava o presidencialismo aqui no nosso país, aqui no Brasil. E ele usou esse termo. Aqui no Brasil nós temos um presidencialismo de coalizão. Segundo Abranches, presidencialismo de coalizão significa o ato de fazer alianças e acordos entre diferentes forças políticas no parlamento em busca da governabilidade. Então essas alianças elas vão compondo ali as características do parlamento. Os chamados partidos de situação, que geralmente apoiam as causas do governo, os partidos de oposição e os partidos de centro, certo? Então toda essa ideia de composição de governabilidade no legislativo vem da perspectiva da coalizão partidária. E lembre-se que no Brasil nós temos um país onde tem mais de 30 partidos políticos aprovados pelo TSE. Então daí a importância de se construir essa ideia da coalizão para que haja a possibilidade da governabilidade. Quando o poder parlamentar é fragmentado, fragmentado é o quê? Dividido, né? Em muitos partidos, como é o caso do Brasil, o executivo, o presidente da República, é obrigado a fazer alianças entre esses partidos, alianças interpartidárias, para que seja possível governar, para que as pautas do executivo sejam mais facilmente aprovadas pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. O problema é que nessa busca por alianças, frequentemente o executivo precisa se unir a forças políticas de ideologias que são muito diferentes. Por isso o nome coalizão também. Você está juntando e fazendo alianças com partidos que nem sempre defendem a mesma coisa, ou que têm a mesma ideologia política, mas que naquele momento torna-se necessário que eles se unam em prol da aprovação de determinadas pautas, de determinados assuntos, que a gente imagina que devam ser, pelo menos, assuntos que melhorem, né, a situação do país. Então, para que isso seja possível, dentro de uma ideia de governabilidade, é necessário que haja essa aliança entre os diferentes partidos e segmentos políticos nas casas de poder, sobretudo no poder legislativo. Em nome da estabilidade, grifa essa palavra, destaca aí no teu caderno, em nome da estabilidade política, da governabilidade, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, pode se aproximar de grupos ideologicamente muito diferentes do seu,
quando existe ali uma conveniência, né, na aprovação de alguma lei, ou então de alguma pauta que é importante para o país. Geralmente acontece isso, essa aproximação entre partidos que nem sempre defendem as mesmas causas. De acordo com o pesquisador Timothy Power, esse presidencialismo de coalizão existe na maior parte das democracias atuais, incluindo o Brasil. O Brasil tem essa característica muito notória na nossa história, sobretudo da república mais recente, né? Da redemocratização do país. Então você tem partidos políticos que se articulam e se rearticulam de maneira muito constante nas diferentes frentes de governo, nas diferentes posições, nos diferentes posicionamentos ideológicos dentro do parlamento, certo? Por isso que existe essa disputa tão grande por apoio, né, dos partidos, sobretudo maiores, né, em termos de representatividade, para apoiar um candidato a presidente, a governador, a prefeito. Então essas alianças representam a ideia da democracia de coalizão ou do presidencialismo de coalizão, como é o caso do nosso aqui no Brasil. E para a gente poder começar aqui a encerrar essa parte do conteúdo, vamos explicar para vocês como funciona o parlamentarismo. Presidencialismo, tá ok, já concluímos tudo aqui. Vamos para o parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo chama-se primeiro-ministro. Já destaca no teu caderno. Parlamentarismo, chefe do Poder Executivo, é o primeiro-ministro. Escolhido por quem? Pelos eleitores? Não. O primeiro-ministro é escolhido pelos integrantes do parlamento, por isso que o nome é parlamentarismo. Quem escolhe o chefe do executivo é o parlamento. Dentre o partido político que alcançou a maioria das cadeiras no parlamento. Então esse presidente, necessariamente, vai ser um representante do partido político majoritário no parlamento, que alcançou o maior número de representantes. Caso a maioria não seja obtida por um único partido, os parlamentares são obrigados a fazer alianças. Aí lembra da coalizão, né? Então, para garantir a maioria, eles precisam, às vezes, fazer alianças, para garantir que um candidato daquela aliança seja o primeiro-ministro do país. Em teoria, o mandato do primeiro-ministro não tem tempo fixo, é diferente do presidente. No presidencialismo, o mandato de presidente geralmente é de 4 anos. Já foi diferente, já foi de 6 anos, já foi de 5 anos, mas hoje em dia, geralmente o mandato é de 4 anos, tá? Na maioria das democracias, incluindo o Brasil. Embora estejam previstas eleições periódicas, então não tem um tempo fixo no parlamentarismo, mas vez por outra ocorrem eleições para poder renovar ou escolher um novo primeiro-ministro. Caso o primeiro-ministro perca o apoio das alianças que ele fez, dos partidos que o apoiam, que o apoiavam, aliás, ele pode ser destituído do cargo, ele pode ser retirado do cargo a qualquer momento, através do voto da maioria dos membros do parlamento, que irão definir um substituto ou então irão convocar novas eleições para substituir aquele primeiro-ministro. Então percebe como não é uma coisa tão fixa assim como é o cargo do presidente, né? O primeiro-ministro, se ele perde a maioria ali do Congresso, né, na sua representatividade, ele pode perder, inclusive, o seu cargo de primeiro-ministro. Pode ser que outra pessoa seja colocada em seu lugar ou que seja convocada novas eleições para escolher um novo primeiro-ministro no parlamentarismo. O parlamentarismo acontece tanto nos regimes monárquicos, isso é interessante, hein? Tanto na monarquia como na república pode existir parlamentarismo. Tanto regimes monárquicos quanto regimes republicanos podem existir o parlamentarismo nos dois. Reino Unido, Espanha e Noruega são exemplos de monarquias parlamentaristas. Lembra que eu citei ainda há pouco o exemplo da Inglaterra, do Boris Johnson e da Rainha Elizabeth? Pois é uma monarquia parlamentarista. A Alemanha e Portugal são repúblicas parlamentaristas. Então o parlamentarismo pode ser tanto republicano quanto monárquico. E com isso a gente fecha mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos, como sempre. Deixo inclusive aí o convite para vocês acompanharem as outras aulas dos outros componentes curriculares e ficarem sempre ligados aqui na nossa programação. Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.